Olá, e hoje no LGBTQI Amamos eu vou falar de João Silvério Trevisan. Você conhece? João nasceu em junho de 1944, na cidade de Ribeirão Bonito, uma cidadezinha do interior de São Paulo. De família pobre, filho mais velho de 4 irmãos, sofreu bastante nas mãos do pai, que tinha problemas com o alcoolismo. Desde pequeno, não curtia as brincadeiras de meninos, já se identificava com as brincadeiras de meninas, e isso já era o suficiente para que seu pai o batesse. Nessa época, ele nem tinha consciência do que era ser gay, mas já se sentia atraído por corpos masculinos. Cansado de sofrer os maus tratos por parte do pai, em 54 ele resolve sair de casa e ir para um seminário. E lá ficou por 10 anos. E sempre foi um aluno exemplar com a língua portuguesa. E dentro do seminário, ele criou núcleos de cinema. Foi no seminário que surgiu o despertar sexual e homossexual. Mas tudo não passava de grandes paixões platônicas. Até que então encontra aquele que foi o seu primeiro amor. Mas tudo era muito romântico, muito sutil. O máximo que conseguiam era um trocar abraços num sótão. Inclusive essa história foi pano de fundo para o romance que ele escreveu, Em Nome do Desejo. Em 64, ele sai do seminário, época em que o golpe militar era instaurado no país. O seu filme Orgia ou O Homem que Deu Cria, escrito e dirigido por ele, é censurado e ele resolve então sair do país num exílio voluntário. Quando viajava pela Califórnia, ele entra em contato com um movimento gay organizado de lá e escreve os contos do livro O Testamento de Jonatas, Deixados a Davi, que só é lançado quando ele retorna para o Brasil em 1978. E neste ano, ele funda aquele que foi o primeiro grupo de luta à liberdade individuais e sexuais no Brasil, o Grupo Somos. E é também um dos editores fundadores do jornal gay Lampião da Esquina. O Lampião da Esquina era um jornal feito por homossexuais, mas que não se restringia ao público homossexual. E já no número 0, eles sofreram um inquérito, porque o Ministério da Justiça entendeu que o jornal ia contra a moral e os bons costumes, com base na lei de imprensa da ditadura. Inclusive, na cabeça de algumas pessoas, o Lampião era um jornal feito para dedurar algumas pessoas. E, de certa forma, não deixava de ser, porque a intenção do jornal era tornar visível a homossexualidade como uma forma de resistência. Inclusive, foi nesse contexto que surgiu o Grupo Somos. Nós partimos absolutamente do zero, quando nós não sabíamos sequer os termos que iríamos usar. Tiramos muita coisa do feminismo, por exemplo, a ideia de sexismo, a ideia de machismo. O Centro Acadêmico das Ciências Sociais chamou, um ano depois da existência do Somos, representantes dos vários grupos para debaterem essas questões em público. E o debate foi massacrante, porque começaram a pipocar todos os preconceitos de esquerda. Eu, quando vi um rapaz se levantar e fazer a acusação de que nós estávamos dividindo o movimento operário, eu me lembrei que esse rapaz tinha composto o primeiro grupo anterior ao Somos. Aí eu olhei e disse, eu vou aguentar uma bicha enrustida me humilhar aqui por conta do seu enrustimento? Eu fiquei tão furioso que eu subi na cadeira e gritei para o público, eu não vim aqui converter ninguém, eu vim resolver um problema que é um problema nosso. Se houver homossexuais, homens e mulheres aqui no público, por favor, se manifestem. Aí as pessoas começaram a falar, se levantaram. Então começou a eclodir tudo e aí foi uma absoluta maravilha, porque de fato aconteceu um debate público. E quando terminou o debate, a mesa encheu de pessoas que queriam se integrar ao Somos. O livro Pai Pai foi escrito durante um processo depressivo, onde a problemática com o pai durante a infância veio à tona, todos os conflitos, o problema com o álcool e a ausência que o pai representou durante a sua vida. E aí o que resultou, não exatamente a minha revelia, mas de uma maneira muito cândida, foi que eu descobri que esse cara ausentíssimo esteve presente em toda a minha vida por causa da sua ausência. Então isso foi muito perturbador para mim e isso fez com que, no decorrer do livro, eu tivesse eu próprio uma evolução. Vencedor de 3 prêmios Jabutis,
com mais de 14 livros escritos. Entre eles são romances, contos, ensaios e a chamada Bíblia da história da homossexualidade no Brasil, Devassos no Paraíso, que teve a sua primeira edição em 1986. Esse livro teve fora do catálogo de vendas durante muitos anos e era muito difícil de achar, ou se achava em sebos ou em sites especializados em vendas de livros usados, mas os valores eram muito altos. Então, em 2018, ele relança o livro numa edição revisitada. Inclusive, eu tenho e super recomendo. E foi colunista da revista G Magazine. E mesmo tendo escrito vários livros, ganhado muitos prêmios, ele foi considerado, na verdade, estigmatizado como um panfletário. Seu último romance foi lançado este ano, A Idade do Ouro do Brasil, cujo lançamento seria aqui em Porto Alegre, mas devido à pandemia teve que ser suspenso. O livro foi um roteiro que ele escreveu lá em 1987, mas deixou guardadinho na gaveta. E por conta da nossa democracia que está sendo ameaçada, a eleição de governos fascistas, ele resolveu lançar o livro, para nos fazer pensar de como chegamos até aqui. O livro propõe uma reflexão de um país à deriva, de uma ilha à procura de si mesma. Eu tenho a impressão que se eu não escrevesse, eu ficaria louco. Aliás, eu tenho quase certeza. Se você curtiu a história do Trevisan, deixa seu like, comenta aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Eu preciso chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. E você que já é inscrito, já ativa as notificações para o YouTube te avisar que tem vídeo novo, toda terça e toda quinta. Obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Marquetito e eu conto contigo.